Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos do nono ano A e nono ano B da Escola Castelo Branco. Tudo bem? Aqui é a última parte desse trabalho que eu me propus a fazer com vocês e hoje terminaremos contando essa história, certo? Bom, esse conflito que era para ser curto durou 4 anos, 4 longos anos, tá? E o saldo desses 4 anos. Alguns historiadores divergem dos números, tá? Então eu vou colocar uma média que eu pesquisei. Entre 15 e 20 milhões de mortos. E mais ou menos 20 milhões de feridos com sequelas. Sequelas, para vocês entenderem, são consequências dessa guerra. Tá? Perderam braços, perderam pernas, perderam a visão, perderam partes, digamos assim, traumatismos cranianos que deixaram eles com deficiências para sempre e muitas sequelas por, digamos assim, por traumas da guerra que tornaram essas pessoas, digamos, para vocês entenderem, assim, meio malucas, certo? Isso foi muito comum por causa do horror da guerra. Como eu tinha já explicado para vocês, a penicilina, que era uma droga que foi descoberta mais adiante só em 1928 por Alexander Fleming, ela possibilitava uma pessoa que estivesse se machucado muito, né, poderia usar esse remédio para evitar, no caso, assim, uma complicação, mas não se sabia ainda, então muitas vezes o membro era amputado. Tá? Um outro saldo bem triste que não se fala muito, que na Primeira Guerra Mundial foram usados muitos cavalos. Os cavalos entravam nas batalhas e também eram dizimados. Tá? Então tem em torno médio, assim, alguns historiadores falam em 8 milhões de cavalos também morreram. Tem um filme muito interessante que é Cavalo de Guerra, quem quiser dar uma olhada. Também recomendo o filme 1917, que é um filme que foi lançado há pouco tempo, concorreu ao Oscar, muito bom, dá para vocês terem uma ideia sobre aquela questão das trincheiras que eu falei, certo? Bom, vou falar, então, encerrando, vou mostrar umas fotos para vocês, tá? Do personagem que eu comentei, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver bem. Esse é meu avô, certo? Vou mostrar outra foto autêntica da Primeira Guerra Mundial. Mais uma quando eles estavam de folga. Inclusive essa aqui é interessante, que essa aqui é um cartão postal que ele mandou para os pais dele. Tá? Ele mandou esse cartão postal em 19 de fevereiro de 1918, tá? Já mais para o final da guerra. Aqui eu tenho uma última foto também. Se vocês olharem ali no meio tem uma peça de artilharia, tá? Que foi muito usado nessa guerra, certo? Bom, a guerra terminou oficialmente, tá, em 11 de novembro de 1918 com a rendição da Alemanha. Tá? A Alemanha perdeu essa guerra e com isso mudanças drásticas ocorreram na Europa. Mudou o mapa político, ou seja, países deixaram de existir, países diminuíram, países aumentaram. Os vencedores foram a Inglaterra, Estados Unidos, tá? Os aliados, e a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Turquia foram os grandes perdedores desta guerra, certo? Contando a história, a partir da questão do meu avô, ele, assim que terminou a guerra, ele voltou para aquela região que ele tinha lutado, que era na divisa entre a Alemanha e a Polônia,
onde nos momentos de folga ele conheceu aquela pessoa que se tornaria a esposa dele, minha avó. Tá? A guerra terminou em 1918 e ele retornou e eles casaram em 21 de abril de 1919. Então, 6 meses depois que terminou a guerra, meu avô já casou com a minha avó. Tiveram ao todo 9 filhos. Desses 9 filhos, 2 meninas faleceram bem cedo e um deles, que era o filho mais novo, quando eles vieram para o Brasil mais adiante, ele retornou à Alemanha e acabou lutando na Segunda Guerra Mundial e é dado como desaparecido. Tá? Eu quero só contar mais uma outra questão muito que envolve os dias de hoje. Nós estamos todos passando por essa pandemia. Vocês sabiam que em 1918, junto com a guerra, junto com o final da guerra, ocorreu uma das piores pandemias na história da humanidade, que é chamada gripe espanhola. Ela é chamada gripe espanhola porque a Espanha estava neutra na guerra e foi o país que mais estudou essa gripe, mas na verdade ela se originou nos Estados Unidos. Com as tropas voltando para casa, indo de um lado para o outro, o vírus também foi bastante disseminado. E em torno de 6 meses, 6 meses, ocorreram 20 milhões de mortos. Nessa considerada uma das piores pandemias pela velocidade que ela se alastrou e que pela letalidade. Nós estamos hoje, o mundo está vivenciando essa nossa pandemia, temos em torno de 6 meses dela, né? E ao todo a contagem de mortos chega aproximadamente 380 mil no mundo todo. Nessa mesma pandemia, nós tivemos nesse mesmo período quase 20 milhões de mortos. Certo? Bom, o que nós, o Brasil, podemos ter com relação com essa questão da guerra, da Primeira Guerra Mundial? Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês, que no final da Primeira Guerra Mundial até a Segunda, foi o período onde mais alemães vieram para o Brasil. O meu avô veio em 1924 para cá. Como ele chegou no Brasil e lá ele era mineiro, que eu tinha falado para vocês, ele acabou tentando a sorte em São Paulo, depois foi para Santa Catarina. Em Santa Catarina ele tiveram problemas lá, um dos irmãos dele voltou e parece que morreu num desastre na construção do estado de São Paulo, lá da cidade de São Paulo, e o outro voltou para a Alemanha. O meu avô ficou aqui. Aqui ele perdeu uma boa parte de tudo que ele trouxe da Alemanha, foi roubado, foi saqueado. Ele foi colocado no mato, ele não tinha a mínima ideia de como fazer. Acabou desistindo e foi parar numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, chamada Arroio dos Ratos. Lá até hoje é uma área de mineração. Como ele era mineiro, ele foi trabalhar lá. 2 anos depois, a minha avó atravessou da Europa para cá num navio com 2 filhos já. O filho mais novo e o segundo. O segundo filho chamava-se Heinz Schultz, foi meu padrinho, e o primeiro é Helmut Schultz, Nomes bem alemães, né? Minha avó veio 2 anos depois e foi muito interessante essa questão final. Assim, ela chegou no Brasil pensando que meu avô ia estar esperando ela lá. E não era assim, né? O Brasil era muito grande. Ela chegou no Porto de Santos, depois teve que vir até o Porto de Rio Grande. E tudo por cartas, não é que nem hoje que manda um e-mail na hora. Imagina tu atravessar o mundo naquela época, chegar aqui no Brasil. Quando ela chegou no Porto de Rio Grande, ela achava que meu avô estaria lá esperando ela. Mas o meu avô não estava, meu avô não recebeu a notícia a tempo, e ela chegou no Brasil sem saber falar uma palavra de português, estava com sede, ela só fazia assim, e ninguém entendia ela, até que acharam um alemão que conseguiu lá entender o que ela queria dizer, né?
e aí pegou um trem e foi até essa cidade. E lá eles começaram uma vida nova, e com essa vida ela gerou mais filhos. Um dos últimos filhos foi um casal de gêmeos chamados Germano Schultz e Karina Joana Schultz. Karina Joana Schultz é minha mãe, tá? E com isso vários imigrantes, eles ajudaram a construir esse país. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas como a gente quis fazer esse trabalho de forma, né, sempre curta, eu espero ter ajudado vocês, certo? Muito obrigado pela atenção e um grande abraço. Fiquem em casa.